O Rafa, eu ia puxar esse gancho, né? Rafa tava instalando na minha mente que eu sempre, quando eu trago os jogadores, eu sempre pergunto sobre isso, mano. Essa questão de esconder o jogo. Você acha que os jogadores brasileiros são muito individualistas em relação a compartilhar esse crescimento de jogo para treinar? Qual é a sua visão sobre isso? Muito, cara, muito. Eu acho que a gente não pode também colocar todo mundo na caixinha. Existem jogadores e jogadores, né? Eu acho que tá se criando jogadores que têm uma visão um pouco diferente. Dragon Legend, o Sinon é muito meu parceiro de treino, a gente compartilha tudo, assim, porra. A gente faz uma parada assim, ó, FT3 feedback. Principalmente quem ganhou. Quem ganhou passa, eu ganhei por causa disso. Entende? Isso é Então, incrível, mano. é uma dinâmica de treino que ajuda muito e que mais brasileiros deviam adotar. E que o pessoal lá de fora faz. Entende? Então, nesse sentido, a gente é um pouquinho. Não dá para colocar todo numa caixinha, está criando cada vez mais jogadores que fogem a essa cultura, mas sim, ela ainda está bem arraigada na gente, tá ligado? Eu já tive muitas conversas com jogadores de alto nível, assim, que estavam escondendo o jogo antes de World War, esse tipo de coisa. E eu falei, cara, tu prefere, sendo bem sincero, a gente treinar junto, treinar pra caralho, tudo mais, melhorar junto, e a gente tirar uma vaga de CPT offline lá dos gringos para não ficar se matando por uma vaga só, ou tu prefere esconder jogo ou se matar por uma vaga só e não melhorar o bastante para fazer a diferença lá fora? Tá ligado? O que tu prefere? E o cara, realmente, tá ligado? Essa matemática aí foi cirúrgica, mano. Não tem nem o que não tem nem o que responder sobre isso. Então, tipo, mas o cara ganhou ali o regional ali escondendo o jogo, beleza, mas o que a longo prazo ele tá perdendo não compensa, irmão. Não compensa, não, na matemática não bate, tá ligado? A gente só perde fazendo esse tipo de coisa. A gente só perde. Super concordo contigo, mano. Eu sempre falei assim, né? Que eu até citei o Xingolete quando a época assim que eu tenho até saudade que a gente treinava muito, era tanto que ele vinha pra casa de manhã, saía de noite, foi na época dos 5. A gente, dessas horas todas, assim, cara, coisa de mais de 10 horas de relógio ele aqui comigo, cara, era 1 hora ou até às vezes até menos. No máximo que a gente já fez foi 2 horas de FT, o resto era estudando, testando, eu fazia uma jogada para ele tentar sair, ele também fazia para eu tentar sair da jogada, entender como é que simulando situações pra gente entender, a gente anotava, conversava, via luta. E a gente trocava muita figurinha. Ele falou, Bruno, eu tô te punindo nessa parte aqui, porque você tá fazendo isso, eu já tô esperando. Tinha essa, como você falou que você não tinha essa troca de figurinhas. Acabou que eu fiquei muito forte contra a Balrog, e ele depois ficou muito forte contra a Júri na época do 5, porque a gente trocava muita figurinha, a gente não escondia. Eu não tinha uma jogada secreta para ganhar dele, entendeu? Muito menos ele tinha uma inversa para mim. Isso realmente, às vezes, eu sinto que tá faltando ter uma cultura mais forte disso, de dividir o jogo, todo mundo evoluir junto. Porque no jogo de luta, se eu aprendo a counterar uma jogada do Brian, ele vai ter que inventar outra coisa para conseguir me superar, entendeu? E assim sucessivamente, pô. Os dois vão evoluindo nessa brincadeira. Agora imagina se eu escondo isso do Brian, ele vai ficar tomando isso para sempre. Eu vou achar que eu sou bonzão porque ele não tá ganhando nenhuma. Mas nisso também eu fico estagnado, pô. Sim. E a gente pode até pensar, não, mas vai do interesse dele de lavar a parada que eu tô acertando. Sim, cara, eu sei que tem um mérito individual. O mérito individual tá sempre ali. Só que se a gente se ajudar, o progresso vai ser mais rápido. E a Com gente não vai certeza. depender só da gente na cena BR. A gente vai conseguir conquistar coisa lá fora também. E coisa lá fora vai reverberar para a cena local. Poxa, tu acha que a República Dominicana teria um Major offline, teria tanto apoio e tudo mais se o Menardi não tivesse conquistado coisa lá fora, entendeu? Uhum. Então, se a gente tiver um cara, se a gente se apoiar, a probabilidade, porque eu acho que é questão mais de quando e não sei, mas vai acontecer muito mais cedo num cara conquistar mais coisa lá fora e trazer esse olhar pra gente, entende? E mais pessoas colherem desse plantio, vamos dizer assim. Concordo demais contigo aí, mano.
Ó, o Rafa aí, o Rafa tá falando aí, tá aqui, tá, não tá lendo minha mente, não, mas eu tô de olho aí no Rafa. Toda hora adivinhando o que eu vou perguntar. Eu acho que quando eu abro aqui meu arquivo de texto, ele tá lendo de lá. Ele tá lendo de lá. Mas uma outra pergunta clássica aqui, que quem acompanha o podcast já sabe que eu sempre faço, né? Como é que você tá enxergando o nosso cenário atual, Brian? Você acha que a gente tá em um patamar bom? Se tem muita coisa para melhorar? E se você também tem, assim, algo que você acha que deve melhorar, mudar, adicionar ou subtrair no nosso cenário, para que a gente evolua ainda mais? Cara, eu acho que acho que falta. A gente falou a questão do jogador, né? De ele ser menos individualista, ele pensar mais na comunidade, esconder o jogo. Isso acho que isso tá dentro das coisas que impede a gente de ser ainda maior, porque a gente pode ser muito grande, dá para enxergar esse potencial, entende? Então, tipo, não é que a gente tá ruim, a gente tá bem, não vou dizer que a gente tá mal, mas eu não sei se eu sou otimista demais, mas eu enxergo tanto potencial na gente, mas tanto, que é difícil pensar mais no que tá bom e menos no que ainda dá para melhorar, tá ligado? E, tipo, falta a questão de, pô, a gente. E eu tô incluso disso, tá? Isso também é uma autocrítica, saber melhorar a minha imagem, criação de conteúdo, fazer mais orgs de fora olharem pra gente, tá ligado? Porque a gente, eu já vi muito comentário assim, poxa, mas jogador X, se contratar jogador X, ou se brasileiro ter jogador profissional não vai ser rentável e tudo mais, diferente do Blas, que, pô, ganha o pote e paga a viagem dele, algo dele assim, porque ele tá sempre bem, cara. Mas em que esporte tu tem que contar com premiação para um atleta se pagar, cara? Exato. Nenhum, cara. Nenhum, porque só ganha um, né? Se a gente ficar contando para isso, não faz dinheiro, nenhum jogador BR nunca vai ser rentável. A gente vai ser rentável quando a gente conseguir promover a nossa imagem, a gente querer que a gente poder ter uma imagem sólida a ponto de um patrocinador querer colocar grana na gente, porque, mano, se eu colocar, esse cara tem uma imagem boa, ele fomenta as redes sociais, ele fomenta a criação de conteúdo, ele tem tanto disso que se eu colocar um produto na mão dele, a galera vai engajar, entendeu? É isso que vai tornar rentável, não é eu pegar top 3 na Evo. Não, cara. Isso é importante pra caramba, isso é muito importante. Mas você tem que cuidar da sua imagem também, Exato, cara. exato. Então acho Mano, que se eu pudesse mudar assim, ó, era isso que eu mexeria. Era isso que eu mexeria. cara, eu vou lhe dizer, eu já deixo até o aviso até pra ti aqui também, né? Que eu já me ofereci várias vezes no Twitter falando com a galera, vamos organizar melhor, vamos deixar nossos torneios mais bonitos. Manda a foto pra mim aqui no privado, eu vou editar pra você colocar lá no StartGG, eu não vou te cobrar nada. Me manda a foto aí que eu vou. Ó, é uma coisa simples. Colocar uma foto de perfil no StartGG com fundo transparente para melhorar até a galera que faz live, né? Que todo mundo puxa essas informações do mesmo lugar. Se todo mundo tiver uma foto usável lá no StartGG, vai facilitar para as orgs, entendeu? Sim. Aí tiver com dúvida de como é que faz, como é que organiza a rede social, pô, mano, eu faço live quase todo dia. Chega lá, me pergunta, troca uma ideia lá. Eu não vou cobrar, não, pô. Porque eu trabalho como social media também, entendeu? Eu tenho um certo conhecimentozinho desse tipo de coisa, pô. A gente tem que cuidar muito do nosso network, como você falou. Ganhar campeonato é muito importante. Mas muitas das vezes, até em outros esportes também, você ganha de outros lados, é patrocínio, é marca que quer ali o seu nome ali na camisa. Você quer ver um exemplo? Márcio é o Neymar aí, pô. Você acha que o dinheiro do Neymar vem todo dos jogos que ele ganha? Pelo amor de Não, Deus, cara. cara. Não. Eu não tô Não, mandando você virar o cara que posta história até de quando tá cagando, entendeu? Pô, sim. mano, você começa assim, pô, uma postagemzinha na semana, pô, vai fazer uma live e posta um story. Se não consegue fazer live, grava aquele replayzinho, bota lá, faz um videozinho rápido falando, só bota a gameplay lá e você falando de fundo. Tá muito fácil produzir esse tipo de conteúdo hoje em dia. Eu, basicamente, para quem faz live, eu criei uns 3 vídeos só ensinando como é que você faz um vídeo vertical, né? Shorts, story, reels, com seus replays do momento da live. Você clica lá, já cria um vídeo lá vertical só para você postar. Não precisa nem Sim. fazer mais nada se você não quiser, entendeu?
E meio que a galera não se interessa tanto, entendeu? Tu vê, por exemplo, sabe, vamos ver corrida, por exemplo. Esse corredor aqui, sabe, de carro, sabe, ele nunca passa ali da colocação 19, ele tá sempre lá embaixo, mas como é que esse cara tem um patrocinador? Mano, por que eles conseguem usar esse cara numa publi? Eles conseguem. Esse cara, por mais que ele não esteja o melhor dos desempenhos, ele tá sempre aparecendo. Entendeu? Exatamente. E a gente, e tipo, mas isso vai da iniciativa da org também? Beleza, pode ser que a org, ela tome essa iniciativa pelo jogador, ela faça o jogador aparecer, mas não é porque não tem isso que a gente não possa fazer isso por a gente mesmo, entendeu? Então, por isso que eu falo que isso é uma autocrítica, falta fazer um conteúdo, falta essas coisas, assim, sabe? Um conteúdo horizontal mais longo, um conteúdo vertical para redes sociais, Reels, TikTok, falta eu mostrar minha cara, assim, do jeito que eu tô fazendo aí para vocês, então isso é uma autocrítica. Aqui, então já use esse momento aqui para você se desbloquear, que tem gente que tem medo da câmera, né? Isso é super normal, viu, gente? Até eu já tive vergonha da câmera. Quem sabe aqui esse momento é para você se soltar e ver que às vezes pode ser até fácil, ser mais fácil do que você imagina, você conseguir criar no mínimo assim alguma coisinha durante a semana, para você sempre estar ali marcando aquela presa. Eu vi que você tava postando os stories de quando ia fazer live com sua esposa, fazer gameplay, falei, olha, tem alguém acordando aqui, porque eu acompanho, mas daí eu entrei numa altos e baixos, uma hora eu animo, uma hora eu desanimo. Eu sei como é, velho. Tipo assim, tem dia que você posta 20 stories em um dia, depois você some 20 dias. Exatamente. 20 dias você sem postar nada. Acontece, mas uma hora a coisa engrena, entendeu? Você começa a tomar gosto, entendeu? Principalmente quando você vê número subindo. Às vezes o número não é nem sempre quando você tem 300 mil views. Sabe como é que eu mais gosto? É quando eu entro na live e já tem uma galera já esperando lá, já pra trocar uma ideia comigo, entendeu? Ontem tinha 3, hoje tem 5, pô, já é uma felicidade para mim, é muito mais do que às vezes eu posto um reel lá no Instagram, eu vejo lá 2.000 visualizações, 3.000 visualizações, eu fico muito mais feliz quando aparece mais gente na live, entendeu? Mais engajamento. Porque esse cara que me viu meu vídeo, ele veio pra live, gerou um engajamento, ele já tô criando ali minha micro comunidade, entendeu? A galera que gosta de me ver. Agora tem que colocar isso na cabeça. E, cara, não é só... Às vezes não é só, tipo, ficar aparecendo. Mas, cara, às vezes são mudanças simples. Por exemplo, eu já vi publicação de competição. Vai rolar o campeonato, não sei o que, offline lá em São Paulo, Sul Gaúcho. Né? Eu tô longe, eu tenho que acompanhar de longe. E cadê o link da parada? Onde eu assisti? É na Twitch, é no YouTube? Onde é que é essa porra, cara? Eu já teve vezes que eu vi publicação de off, eu não sabia onde assistir o negócio, cara. Entende? Tipo, sabe? Essas coisas simples. E, tudo bem, mas depende, você vai lá no perfil e tudo mais. Mas se eu não sigo o perfil, se eu vou ver o post passando uma vez lá, tem que pensar como se fosse uma pessoa de fora da FGC que não segue na Twitch, que não é inscrito ali no YouTube. Sabe as palavras. Entendeu? Tipo, e colocar, tipo, e se minha mãe, que não faz ideia que existe todo esse ecossistema que a gente chama de FGC, tantos lugares para seguir, não sei o que, ficar por dentro das coisas, ela só quer assistir a competição lá que o Brian tá lá, mas como é que ela acha? Ela não consegue achar, ela nunca consegue achar, entendeu? Então, às vezes os detalhes, eles podem mudar um pouco, bastante, pode ter um efeito maior lá na frente, entendeu? Porque a gente tem que começar a se enxergar, a se comportar como eu gosto de visar, eu gosto de me imitar mesmo, né? Me espelhar por quem tá fazendo e dá certo, né? Vamos pegar aí. Como é que o jogador de basquete é nas redes sociais? Como é que o jogador de futebol famoso é nas redes sociais? Outros jogos eletrônicos, o pessoal que é do MOBA, do FPS, eu começo a ir lá dar uma olhadinha para entender como é que os caras se comportam, como você falou. Às vezes não é o cara que ganha todos os torneios, mas é um cara que tem um apoio porque a org dele sabe que ele tem presença. Se for fazer uma publi, ele tem o público dele, a galera sabe quem ele é, entendeu? Eu não vou citar nomes. Eu fiz um brother veio me dar uma ajuda em outro jogo de luta, né? Ele me deu uma ajuda danada, mano. Só que quando terminou a live, isso foi em live. Quando terminou a live, eu falei: caraca, mano, isso aqui ficou muito bom. Aí foi o que eu fiz, eu cortei a live, fiz uma thumb, eu fui pedir uma foto dele, porque falei, mano, o vídeo é no meu canal, mas praticamente o vídeo é seu. Eu quero colocar sua cara e seu nome nesse vídeo. Ele, que eu sou muito
é reservado com minha imagem, que isso, que aqui, detalhe, ele é patrocinado. Oxe. Sou muito reservado com minha imagem e tal. Eu não insisti, não, mano. Que primeiro eu pedi ao dono da org dele, ele falou conversar com ele primeiro, como já tinha contato, né? Fui lá, pedi, eu vi isso, falei, pô, mano, eu sou um pro player, eu tenho um patrocínio, eu quero conseguir mais coisas, as pessoas têm que me conhecer, e eu tenho um brother aqui que eu ajudei ele viu o potencial, quer fazer algo, foi tanto... Você tem ideia, pô, um bocado de gente comentou no vídeo, tem uma vez que eu repostei esse vídeo nesse canal aqui, peça pra não sei quem voltou a jogar, foi. Mas na capa do vídeo só tem eu, pô. E eu queria que o cara não queria nem estar na capa, pô. Eu nem queria, eu tive que botar eu na capa, porque tinha que ter alguém. Sim. Mas eu não queria, eu queria o cara não quis, entendeu? Aí abre um torneio, pô, você tem lá aquelas overlays, né, que a gente coloca, que mostra a foto do cara, tem a foto de bonequinho, tem a foto de... Ou nem tem foto, entendeu? A gente tem que começar a pensar como o pessoal que já faz isso e funciona, entendeu? Sim, totalmente. Certeza. E a gente tem que deixar um pouquinho a timidez de lado. Eu sei que nessa cena a gente vai pros off, a gente se conhece, a gente é tudo um bando de nerdão, tá ligado? Uns mais nerdola, outros menos nerdola, mas todo mundo... Sim. Mas isso aqui que eu tô falando, eu não tô nem dando pra galera assim casual, tô dando pra galera que realmente tem um time que compete, que tá aparecendo, tá indo pra off, entendeu? É essa galera aí, principalmente, que tem que realmente pegar essa visão, entendeu?